Como está a sua fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que se não veem. Fé é isso, é você esperar uma coisa com toda certeza no seu coração, mas que você não vê, que você espera porque alguém te prometeu aquilo, alguém te prometeu algo que vai acontecer, mas você não viu, você ainda verá, você ainda está esperando aquela coisa acontecer. E quando nós falamos de fé no Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador de tudo isso que você está vendo neste vídeo, e também o seu Criador, o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Sustentador. Você crê que tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus? Isso é fé. É você crer que ao acordar de manhã, ao abrir seus olhos, você abriu porque Deus permitiu. É você, na hora que está sentando para alimentar-se juntamente com a sua família, é agradecer a Deus por aquele alimento, porque você crê que foi Ele que proveu esse alimento para você. É você, ao deitar para a noite, para a noite de descanso, é você agradecer ao dia, pelo dia que Deus te deu, porque foi Ele que proporcionou esse dia para você. É você olhar para frente e ver que tudo que irá acontecer para você e em você é através de Deus. E você quer agradar a Deus verdadeiramente, é vivendo pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele acreditem nele e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia também diz que sem fé, como eu falei, é impossível agradar a Deus, mas ela diz também que o justo viverá pela fé. Quem são os justos? São aqueles que já foram justificados por Cristo. São aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus, que não movem uma palha antes de clamar a Jesus, de pedir a Ele as bênçãos, de pedir a Ele a orientação. E você que talvez ainda não foi justificado por Cristo, ou seja, você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você ainda não reconheceu os seus pecados verdadeiramente, não os entregou a Jesus, não se converteu dos seus maus caminhos, faça isso e passe a viver pela fé. Meus irmãos, quão importante é na nossa vida, principalmente no tempo atual em que estamos vivendo, com tantas tribulações, tantas dificuldades, tantas ansiedades que nós temos vivido, buscando às vezes os prazeres que o mundo oferece, são prazeres momentâneos, que acaba trazendo mais e mais prejuízo à nossa saúde física e mental. Mas quando você deposita a sua confiança em Deus, quando você, pela fé, busca as coisas de Deus, você passa a viver uma vida não livre das tribulações, mas com a certeza no coração que Deus está com você, cuidando de você em cada detalhe da sua vida. É você entender que não há nada que você faça neste mundo se não for pela graça e pela permissão de Deus. É você entender ainda que você tem uma vida neste mundo, que uma hora ela vai acabar, mas quando ela acabar aqui, você estará com Ele. Jesus fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que passe pela morte, e todos nós passaremos, mas viveremos eternamente com Ele. Isso é fé, é você crer na palavra de Deus, é você crer que tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós irá acontecer. As promessas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Exercite a sua fé. Outra coisa importantíssima relacionada à fé é que muitas vezes as pessoas oram pedindo a Deus que aumente a sua fé. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz
que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você vai à sua igreja, ouve da palavra de Deus, fala com Deus em oração, medita nas escrituras sagradas, a sua fé vai aumentando. Você observa tudo aquilo que Deus já fez até então, todas as promessas feitas lá no Antigo Testamento, através dos profetas, dos homens de Deus daquela época, e que já aconteceram. Por exemplo, a vinda de Jesus foi profetizado 2-3 mil antes da vinda dele. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus, que foi profetizado lá em Isaías, Oséias, nos Salmos, e tantos outros textos. Em Gênesis fala, logo no início da Bíblia, fala que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, falando de Jesus. E tudo isso aconteceu já, meus irmãos. Jesus veio para nos salvar, para nos dar a vida em abundância. Então viva pela fé, entregue a sua vida a Jesus, tenha certeza no seu coração que tudo que a Bíblia ensina é verdadeiro e tudo aquilo que ela fala que vai acontecer, irá acontecer. Você e eu não iremos ver com os nossos olhos, mas iremos sentir com o nosso coração, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso que promete, e quando Ele promete, Ele cumpre. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, ou seja, Ele não muda. Tudo aquilo que Ele registrou, que Ele mandou que registrasse na tua palavra, irá acontecer. Então viva pela fé, exercite a fé. Não aquela fé pontual que você tem a fé naquele momento difícil da sua vida, resolveu aquele problema, ponto, acabou a sua fé. Não, é uma fé genuína, que haja o que acontecer, a sua fé está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Pense bastante nisso, estude bastante sobre a fé e agrade a Deus, porque, como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Fique em paz, Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.